Bom dia, graça e paz. Vamos a mais a leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se em Atos capítulo 28, lembrando que estamos fazendo a nossa leitura na nova versão transformadora. Diz assim o texto bíblico. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles, depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje, para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes, porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito deste movimento é que ele é contestado em toda parte. Então marcaram a data e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutir entre si, foram embora, com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: Vá e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação, vinda de Deus, também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes,
Paulo morou em Roma às próprias custas. Todos os que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor também nos use, nos capacite, nos use assim como usou Paulo. Tenhamos todos um dia abençoado na presença do Senhor. Até amanhã com mais um Lendo a Bíblia com o Pastor.